Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço News, um lugar para falar sobre notícias que foram relevantes durante a semana e que ficaram em destaque. Eu vou falar sobre ciência, tecnologia, filmes, séries. Na realidade, eu vou falar sobre tudo e qualquer assunto que esteve em destaque. E o Diário de Bordo Espaço News acontece todos os domingos. Então, galera, vamos comigo para assistir mais um assunto super interessante. Fala, galera, beleza? Gente, hoje eu vou comentar 3 notícias que foram mais vistas no decorrer dessa semana. A primeira notícia diz respeito a uma agressão que o advogado Giovanni Doratiotto, de 29 anos, sofreu numa delegacia de polícia, onde ele teve o braço quebrado por um policial militar. Essa cena foi muito forte, tem vários vídeos circulando pela internet, eu não vou colocar aqui, mas está na descrição do vídeo para vocês acompanharem o que aconteceu. Segundo o relato do advogado, ele estava fazendo panfletagem no carnaval. Isso aconteceu no domingo, no dia de carnaval. Ele estava fazendo panfletagem contra o assédio sexual quando ele foi agredido por seguidores do Bolsonaro. Essa foi a versão do advogado. Ele foi socorrido por guardas municipais, levado para o hospital. O espanto dele, quando ele estava para sair do hospital, ele foi surpreendido por policiais militares que, juntos com os seguidores do Bolsonaro, o acompanharam na delegacia. Ele foi preso algemado, questionando o porquê ele tinha sido algemado, questionando por que eles estavam fazendo isso de forma incisiva. O policial, que se mostrava extremamente irritado, junto com outros, o imobilizaram. E esse policial em específico, esse está aparecendo na cena aí, esse aí pegou o braço dele e o torceu para trás, quebrando. Você pode ouvir o barulho. E pela cena que foi gravada para sua namorada, você pode ver que ele estava totalmente imobilizado e não havia necessidade do policial fazer isso. A atitude do policial foi totalmente errada, equivocada. Só a cena aí já mostra que ele teve uma atitude de não um policial, não um agente de segurança, mas de um carrasco. Foi essa a cena que foi mostrada ali. E segundo o advogado, isso foi tudo motivado por um posicionamento político, já que ele estava com a camisa de Lula livre. E assim, pelo que nós vemos na cena, a agressão foi desnecessária, foi algo que violou os próprios direitos do cidadão. Ele já estava imobilizado, não havia necessidade disso. Não havia necessidade realmente disso. Isso mostra, primeira coisa, despreparo dos policiais. Segunda coisa, despreparo motivado por questões políticas. Um policial não pode agir assim. E ele agiu. Ali mostra-se que ele agiu de uma forma agressiva demais. Claro que a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo já está agindo, a OAB se posicionou contra isso, entendeu? E a gente espera que isso seja verificado, o policial seja punido realmente de forma exemplar, porque um policial ele não pode agir dessa forma. E ele agiu de uma forma extremamente agressiva. O vídeo fala por si só. Não precisa ninguém dizer que foi isso, que foi aquilo. A imagem fala por si só. O vídeo fala por si só. O advogado estava imobilizado, a atitude do policial foi realmente agressiva. Ali naquele momento não houve resistência, ali não houve. O vídeo é claro. Ele estava imobilizado por outros policiais e ele quebrou o braço da pessoa sem necessidade. Houve excesso de força, uma força muito grande mesmo. E eu, assim, sinceramente espero que esse policial e todos que participaram sejam exemplarmente punidos. Porque um policial não pode agir assim. O policial, ele não é carrasco, ele não pode agir da forma que ele agiu. Então, essa notícia realmente é uma notícia muito séria e assim é uma notícia que deve ter repercussão. Essa coisa não pode ficar parada, deve ser notificada, entendeu? Independente da posição política que a pessoa tenha, independente disso, um policial tem que agir como um policial, um agente da lei e não um carrasco. E ele agiu como um carrasco. Quer dizer que se não tivesse câmera na delegacia, não tivesse ninguém, ele ia puxar a arma e atirar? Não pode fazer isso. Independente do posicionamento, independente da atitude, ele não pode fazer isso. Isso para mim é uma notícia muito, mas muito séria. Mas continuando, outra notícia também que ficou em alta durante a semana foi sobre o caso Yolanda Escabô. Para quem não sabe, Yolanda Escabô
foi escolhida por o ministro Sérgio Moro para ocupar uma vaga de suplente no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Yolanda Escabô é uma pessoa que é considerada nesse meio de criminalística, de políticas sociais, o crime, uma pessoa muito bem cotada. Ela é uma pessoa realmente que tem um conhecimento, tem um know-how muito grande. E apesar de eu questionar realmente o Sérgio Moro, ele ali teve uma atitude muito séria, colocar pessoas que realmente possam trabalhar de forma correta dentro do governo. Eu acredito que isso foi uma coisa muito séria. Assim, eu tenho que dar o braço a torcer, que para mim foi uma das primeiras atitudes dele que foi mais correta. Ela ia trabalhar como suplente no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ótimo! Seria um nome a agregar, uma coisa a agregar para melhorar as políticas criminal e penitenciária. Lembrando que ela não teria poder político nenhum. Ela apenas iria trabalhar como suplente, ali ajudando dentro da política nacional de criminal e penitenciária. Só isso. Mas o que acontece? Acontece é que a escolha do Moro para Yolanda bateu de frente com alguns seguidores de Bolsonaro, principalmente aqueles ligados a ideologias de liberação de armas. Vamos falar a verdade. Bateu de frente com a grande empresa de armas brasileira, que é a favor que seja liberada o porte de armas, a comercialização de armas, porte de armas aqui no Brasil, entendeu? Que tem crescido cada vez mais dentro do governo Bolsonaro. Que o Bolsonaro ele é abertamente a favor disso. Na realidade, provavelmente ele recebeu na campanha dele dinheiro desse grupo. E Yolanda é fortemente contra a liberação de armas no Brasil. Ela tem teses, ela tem conteúdo para se mostrar contra isso. É uma pessoa realmente com conhecimento, conteúdo para se mostrar contra isso. Mas o que aconteceu? Ela recebeu forte hate desse pessoal, inclusive do filho do Jair Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, e claro, os outros filhos também, que se posicionaram contra, porque ela é uma voz dissidente, segundo eles é uma voz dissidente que vai atrapalhar o governo. E gente, o governo se faz de vários grupos, não só de um grupinho. Não pode ser aquele grupinho de elite, igual isso aí está parecendo até colégio, em que havia os grupinhos, o grupinho A, o grupinho B, o grupinho C, e os grupinhos não se misturavam. Não, gente, isso é um governo. Um governo você tem que colocar pessoas que você sabe que podem trabalhar, que são pessoas idôneas, são pessoas que podem trabalhar em conjunto. Então, eles não veem dessa forma e fizeram uma pressão, principalmente o Flávio Bolsonaro se posicionou totalmente contra, teve um pessoal do grupo de armas também se posicionou contra, fizeram pressão com o Jair Bolsonaro, que vetou o nome para Moro, e Moro teve que voltar atrás. Isso é uma perda muito grande, isso até de certo ponto desprestigia o Sérgio Moro, que já vem amargando desamores em relação a esse governo, vem amargando, entendeu? Em relação às suas escolhas, que foi prometido para ele que ele teria liberdade para poder trabalhar da forma que ele julgasse melhor, para poder fazer um bom trabalho. Apesar de eu não concordar com ele em muitos pontos, esse é um ponto que eu concordo. Colocar uma pessoa capaz dentro de um contexto que possa melhorar o sistema penitenciário brasileiro. E grupos que não pensam dessa forma, grupos que estão na realidade trabalhando pelo Brasil, na realidade pensam de outra forma e vetaram o nome, e o Moro teve que voltar atrás. Isso para mim, como eu falei, é muito grave, é muito sério também, entendeu? Mostra que o governo está num estado de desgoverno muito grande, em que um setor não conversa com o outro, eles não conseguem dialogar. Tanto que o vice-presidente Mourão, ele comentou isso e falou que é uma perda muito grande. Mourão se mostrou, pelo menos nesse ponto, se mostrou muito contra essa atitude do Jair Bolsonaro, do grupo que o Jair Bolsonaro tem apoio, entendeu? E assim, eu considero uma perda muito grande, acho que considero isso também sério, tão sério como o do advogado, entendeu? Então a gente está vivendo um momento muito complicado. E finalizando, a última notícia, que foi para mim uma notícia muito feia, muito ruim, foi a tweetada do Bolsonaro em relação a um vídeo pornográfico que ele postou no Twitter
dele. Isso para mim foi a gota d'água gigantesca que, assim, da semana. Porque o Bolsonaro, durante o carnaval, ele estava sendo muito hostilizado por grupos grupos que são contrários a eles, assim, por causa de várias medidas que ele tem tomado, várias atitudes que ele tem tomado, várias coisas que ele tem tomado, e assim, o governo dele está sendo atacado de todos os lados, de todas as formas, até por culpa dele e do falta de preparo que ele está mostrando cada vez mais. Então a enxurrada de críticas nele tem sido muito grande, e no carnaval foi muito, tanto que no carnaval teve uma marchinha mandando ele tomar naquele lugar, entendeu? E tem vários vídeos mostrando isso aí, mandando ele tomar naquele lugar, e ele ficou irritado, mas mostra que ele não consegue ponderar, ele se irrita facilmente. E ele começou a atacar o carnaval, ele e os filhos dele começaram, até que ele pegou um vídeo mostrando um ato pornográfico, que depois alguns veículos de comunicação identificaram que não pertencia ao carnaval, e sim a um grupo de artistas performáticos que estavam fazendo não sei o que para divulgar a liberdade sexual. Isso aí eu não tenho nada a ver, assim, até certo ponto eu acho que arte é uma coisa, e tem algumas pessoas que extrapolam a arte, mas isso é uma outra conversa, não vou trabalhar com isso. Mas o Bolsonaro colocou esse vídeo como se fosse do carnaval, e na realidade não era do carnaval, mas ele colocou ali e assim, criticando duramente o carnaval, criticando o vídeo, mas assim, era um vídeo pornográfico. Ele compartilhou um vídeo pornográfico. Um presidente da república não pode fazer isso. A crítica que ele teve foi tão grande, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Isso teve uma repercussão muito grande, já foi mais negativo do que tem sido negativo. Cada ato do governo de Jair Bolsonaro tem sido extremamente negativo, muito negativo, e esse aqui foi muito negativo porque ele tem, a conta do Twitter dele tem milhões de pessoas, e não só adultos, mas crianças também, e as crianças viram esse vídeo. Isso aí foi muito ruim, o show de crítica, a gente já pedindo impeachment dele por causa disso, entendeu? Isso aí bate em crime de responsabilidade, bate em cima de crime de responsabilidade. Miguel Reale Júnior, que foi o autor do pedido de impeachment, toda a parte técnica do pedido de impeachment da Dilma, já falou isso, que é a mesma coisa. Cabia um impeachment, já tem movimentos de impeachment no Brasil, já está sendo uma hashtag impeachment já, entendeu, contra o Bolsonaro. Então isso saiu muito ruim. Depois o Bolsonaro disse que não foi ele, que foi o filho dele, o Carlos Bolsonaro. Eu até acredito que tenha sido o Carlos Bolsonaro mesmo, que o Carlos vive controlando as redes sociais do presidente. Então pode ter sido ele, mas não importa, a conta era dele, segundo foi ele que fez. E o pior de tudo é que depois ele perguntou no próprio Twitter o que era Golden Shower. E ficou pior ainda, muita gente zoando ele, tem vídeos no YouTube zoando ele, tem mais de publicações zoando ele. Então ficou muito ruim mesmo, para a imagem já estava ruim dele, ficou pior. E assim, esse governo do Bolsonaro mostra cada vez mais um despreparo do governo gigantesco para poder lidar com crises. É um desgoverno total e restrito, entendeu? E a solução, não sei se é o impeachment, não sei o que será, se é o Mourão. O Mourão tem se mostrado cada vez mais ativo, e mostrando que ele está esperando qualquer deslize mais grave do Jair para assumir. E na boa, o Mourão está muito mais bem preparado, do que o próprio Jair estava. Então é uma coisa assim, é ruim para o Brasil, sim, que aconteça um impeachment, sim, mas talvez seja a única saída para a gente sair dessa crise gigantesca que está se crescendo cada vez mais, entendeu? Bem galera, o vídeo de hoje foi o vídeo do Espaço News. Hoje eu falei sobre 3 notícias que foram mais comentadas durante a semana, que foi sobre o caso do advogado, sobre o recuo do Moro em relação a Iolana, e sobre as tuitadas do Bolsonaro, que também foram muito graves. Esses foram os 3 assuntos que mais repercutiram dentro de notícias aqui no Brasil, entendeu? Bem galera, como eu falei, hoje é o vídeo do Espaço News, amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech, então até amanhã e tchau! Fala galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui ó, super simples, vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui não gostei.
Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais: Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!